pelos teus feitos nesse ministério. Assim pelo ministério de louvor, Senhor Jesus, que vai entoar louvores daqui a pouco a Ti, Senhor. Senhor, que você possa abençoar na vida de cada um. Senhor, nós queremos te agradecer pelo ministério de intercessão, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais, Senhor Jesus. O ministério, Senhor, de intercessão, que é, Senhor, as colunas, Senhor, da igreja. Que o Senhor possa fortalecer cada vez mais. Fortaleça esse ministério cada vez mais. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, abrir as comportas do céu, Senhor Jesus, e derramar, Senhor, sobre nós a tua bênção, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, estar, Senhor, com os nossos vasos abertos, Senhor, para receber, para nós transbordar, Senhor, a tua glória. Senhor Jesus, nós pedimos neste momento, Senhor Jesus, que o Senhor vai de encontro a todos aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus. Todos aqueles, Senhor, que estão enfermos, Senhor, fisicamente. Profetizamos a cura agora em nome do Senhor Jesus. Queremos te agradecer pela vida do Bernardo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar ali, Senhor, dando uma boa recuperação a ele, Senhor. Damos graças a Ti, Senhor, pelo Seu cuidado. Damos graças a Ti pelos Teus feitos, Senhor Jesus. Damos graças a Ti, Senhor Jesus, que ocorreu tudo bem com a cirurgia, Senhor. Senhor Jesus, damos graças a Ti pelo Senhor Jesus, nós queremos te pedir agora, Senhor, pelas pessoas que estão doentes espiritualmente, Senhor, estão desanimadas, estão, Senhor, carentes de Ti, Senhor, mas não conseguem ter força, Senhor, para Te buscar, Senhor Jesus. Neste momento que o Senhor possa fortalecer, que neste momento o Senhor possa, Senhor, estar ali com cada um agora, Senhor, dando fortalecimento, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti pelo Teu falar nos nossos corações. Senhor, mas nós te pedimos, Senhor Jesus, fortaleça, Senhor Jesus. Aviva esses corações, Senhor Jesus. Aviva, Senhor Jesus, esses corações, Senhor Jesus, que estão desanimados, Senhor Jesus. Aqueles que estão afastados da Tua presença, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar falando neste momento nos corações, Senhor, de cada um. Senhor Jesus, que o Senhor possa quebrantar, Senhor. Que o Senhor possa falar nesses corações. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, ali, Senhor, por cada um. Nós sabemos, Senhor, que não há lugar melhor, Senhor Jesus, senão, Senhor, na Tua presença, Senhor Jesus. Nós não encontramos a paz que excede todo entendimento, Senhor. Nós não encontramos a alegria, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, que o Senhor nos traz. Nós não encontramos, Senhor Jesus, o preenchimento do vazio em nossos corações, Senhor Jesus. Nós só encontramos em Ti, Senhor Jesus, só na Tua presença, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor fala nos corações. Que o Senhor fala, Senhor Jesus, na vida de cada um. Senhor, nesta noite, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar em nossos corações. Que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus. Senhor Jesus, já te peço, Senhor Jesus, te abençoe em cada um, cada visitante, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que esse ambiente preparado por Ti, Senhor Jesus, se encha, Senhor, com autoridade, poder e com a Tua glória, Senhor Jesus. Que nós possamos sentir a Tua presença, que o Teu amor possa se manifestar, que o Teu poder possa se manifestar, Senhor Jesus, que podemos, Senhor, contemplar, Senhor, a Tua presença, que podemos contemplar, Senhor, a Tua face, Senhor Jesus, que nós podemos contemplar pessoas sendo batizadas com o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, que nós possamos contemplar, Senhor Jesus, pessoas sendo curadas, Senhor Jesus, sim, pessoas sendo curadas, Senhor Jesus, nesta noite. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, venha de encontro a nós, Senhor Jesus. Venha de encontro a nós, Senhor Jesus. Aviva corações, Senhor. Batiza, Senhor, com Teu fogo, Senhor Jesus. Batiza, Senhor Jesus, com Teu fogo. Senhor, derrama sobre nós o Teu óleo, Senhor Jesus. O Teu azeite, Senhor Jesus. Faça-nos transbordar, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, nós adoramos e bendizemos ao Teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que cada um que passar, adentrar, Senhor Jesus, possa sentir a Tua presença, possa sentir o Teu toque, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor Jesus, nós possamos, Senhor Jesus, contemplar o extraordinário, Senhor Jesus, Senhor, dos Teus feitos, do Teu amor, do Teu poder, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, e agradecemos a Ti, em nome do
Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nosso terceiro dia, nosso compromisso com Deus, do nosso propósito com Deus. Aleluia. Que nós possamos sentir cada vez mais a presença do Senhor. Que nós possamos sentir cada vez mais a presença do Senhor. Que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, com nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Estamos a tua face, Jesus. Dê espírito de ousadia essa igreja, Senhor Jesus. Que cada um possa dar liberdade a Ti, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem com o Teu fogo, Senhor Jesus. Sim, meu Pai. Se necessário for, reacende a chama, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças nós te damos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Dá liberdade ao Senhor nessa noite. Dá liberdade ao Senhor nessa noite. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele falar com você. Transborda. Transborda nessa noite. Transborda nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Ministério de louvor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, né, para adorar o Senhor, agradecer o nome dele, né? Glória ao teu nome, Jesus.
Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Nós não vamos parar.
Só da Igreja da Paz do Senhor Jesus. Amém. O momento da intercessão. Aqueles que puderem, dobre os seus joelhos. Aqueles que não conseguir por algum motivo, pode ficar sentado no seu lugar mesmo, ou em pé, conforme você achar melhor. Chegamos num momento de mais em unidade, num só propósito, num só Espírito, clamarmos ao Senhor. Hoje a oração direcionada é por todos os cronogramas do semestre, do ano, todas as programações da semana. Mas antes, vamos intensificar a oração de ontem, que foi autoridade, liderança e ministério pastoral. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Cremos, Pai, que este propósito nasceu no seu coração. E nós, Pai, como filhos do Senhor, fomos obedientes à tua voz. E estamos aqui por obediência. Não estamos aqui para nos apresentarmos, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, porque nós não somos. Porque nós somos dependentes totalmente do Senhor. Por isso que a igreja do Senhor se coloca de joelho. Porque ela entendeu, nós entendemos que é de joelho que nós conquistamos e atingimos todos os objetivos em comum acordo com o reino do Senhor, que cremos que é chegado, Senhor. Pai, continue se fazendo presente, continua ministrando, Senhor, os nossos corações. Eu ali, Senhor, falava claramente, igreja do Senhor, a ordem é para marchar. É para continuar marchando, é continuar seguindo para o alvo e prosseguindo para o alvo que é Cristo. Que neste ano, não só este ano, mas que por toda a sua vida, até que Ele venha, até que Jesus venha, o seu alvo seja Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Porque o homem pode falhar, as lideranças podem falhar, mas o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Ele continua sendo Deus, Ele continua sentado no alto e sublime trono, da mesma forma como foi desde a eternidade. E nosso Deus não muda conforme as nossas conveniências, ou conforme as mudanças do mundo, conforme as pessoas vão se adaptando culturalmente. Pai, o Senhor é imutável e nós cremos nisso, Senhor. Pai, continue, Pai, abençoando este ministério e toda a igreja do Senhor, Pai. Porque nós estamos aqui somente para declarar, para abençoar, para fazer as nossas petições só sobre a nossa igreja. Mas sim sobre a igreja do Senhor. Fortalece ela, Jesus. Firma os passos da igreja do Senhor, da igreja do Brasil, das nações, Pai. Que elas ficam firmadas na rocha que é o Senhor. E a rocha significa a tua palavra, Senhor, que é a verdade, Jesus. Pai, não nos deixe corromper, não nos deixe, Senhor, a gente vir com os nossos achismos, Senhor, ou com o nosso autoconhecimento, Senhor, no templo do Senhor, no altar do Senhor, Pai. Que a gente possa somente usar o altar do Senhor para proferir aquilo que o Senhor quer passar para o teu povo, Jesus. Não nos deixe nos corromper, Senhor, por palavras vãs, por conformidade, Jesus. Por palavras, Senhor, só de bênçãos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, Jesus. Nós queremos escutar e estar atento aos seus comandos. E por isso que nós estamos aqui, Jesus. É porque nós queremos te escutar e não só escutar, mas te obedecer. Porque nós entendemos que nós precisamos ser crentes. Não só crentes, mas cristão, que é pequenos Cristo. Que ouve a voz do Mestre e obedece a tua voz, Jesus. Chega de vivermos, Pai, como uma igreja desobediente. Porque se o Senhor não compactua com isso, Jesus. Eu peço, Senhor, sobre a liderança deste ministério, Jesus. Continue abençoando cada líder de cada departamento, Jesus. Fortalecendo, restaurando, dando força, revestindo, Senhor. Revestindo de sabedoria, de conhecimento, de poder, Senhor. De autoridade que vem do alto céu, Senhor. Que eles possam, Pai, ser líderes acolhedores. Que junta, Pai, junta parte das ovelhas que são do Senhor. Que acolhe, Senhor.
que cuida, Senhor. Nós, como os pastores, somos responsáveis de maneira em geral, Senhor, pelas ovelhas que é do Senhor, porque a ovelha não é nossa, não é do pastor, não é do missionário, não é do presbítero, não é do diácono, não é de nós, não é de uma placa determinada de uma igreja, é do Senhor. E como as ovelhas são do Senhor, então o Senhor cuida dela e dê estratégia para cada liderança, cuidar da ovelha que é do Senhor. Está escutando, líder? A ovelha é do Senhor. E para isso nós temos que zelar, para isso nós temos que amar, para isso nós temos que se dedicar cada dia mais. Nós como os pastores, Senhor, nos ajude, Senhor, porque eu e meu marido hoje entendemos o nosso chamado, Jesus. Nós compreendemos o nosso chamado, se abraçamos ao ministério pastoral. E nós podemos dizer que nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida, porque nós estamos cuidando daquilo que é do Senhor, Pai, é do nosso Pai. Glória a Deus, aleluia. E não existe algo mais precioso de fazer parte do reino do nosso Pai. Fazer parte daquilo que o Senhor fez e está fazendo, daquilo que Ele deixou. Que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura, que é o nome da nossa igreja, a grande comissão, que é responsável por isso, por discipular, por cuidar, por amar, por tratar, por cuidar de cada ovelha do Senhor. Por isso que o Senhor deu tantas estratégias, Senhor, no ano passado, Senhor, sobre o programa de cura, sobre tantas coisas, Senhor, porque o Senhor quer tratar a igreja do Senhor. O Senhor quer sarar a nossa terra, para a gente sermos uma terra fértil e frutífera, para a gente dar bons frutos, como foi pregado para a nossa diaconisa Angélica. Nós entendemos que o Senhor está tratando a gente, porque vai vir pessoas feridas e precisa de uma igreja tratada. Não uma igreja perfeita, porque a igreja não é perfeita. Igreja nenhuma, você vai rodar cada igreja. Todas as igrejas têm os seus defeitos, todas as igrejas têm suas falhas. Mas é possível a gente termos uma igreja saudável, que o Espírito Santo esteja nela. Sim, é possível, sim, porque a igreja do Senhor, ela continua de pé. Ela continua de pé. Sempre haverá os remanescentes, sempre haverá. Escute, igreja do Senhor, se você não quiser, mas sempre haverá os remanescentes. Se você virar as costas para Jesus, Deus vai levantar pessoas, não porque Ele substitui pessoas, mas que a obra dele não para se a gente não quer fazer. Eu peço ao Senhor, Pai, que continue enviando, Pai, os seus comissionários, Jesus, a essa igreja. Que nós precisamos de todo auxílio possível, Jesus, de toda ajuda possível, porque a tua palavra diz: a seara, ela é grande, mas poucos são o quê? Os trabalhadores. Envia, Jesus, trabalhadores, e não só trabalhadores, mas trabalhadores que te amam, que amam servir o teu nome, que amam cuidar de vidas, que amam vidas, que amam se relacionar com pessoas, porque o Evangelho se trata disso. Se trata de se relacionar com outros. Fruto do Espírito é para você se relacionar com o outro, não é para nós mesmos. Pai, continue cuidando da igreja do Senhor. Continue, Pai, cuidando das nossas autoridades, Senhor. Esse é o ano de eleição. A gente vai fazer oração específica lá na frente, Jesus. Abençoe, Senhor. Trate, Pai, cada autoridade, Senhor. Porque a tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que cada nação, não só o Brasil, não só os estados, os 27 estados do Brasil, Jesus, possa, Pai, ter líderes, Senhor, que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, porque sabendo que eles amam o Senhor, eles vão fazer algo pela população. E a tua palavra diz, isso não estou fazendo palanque político, não. Eu estou falando que é bíblico. Nós, igreja do Senhor, precisamos orar pelas nossas autoridades, independente da divergência. Nós precisamos orar por eles e abençoá-los. Pai, no nome de Jesus, continue conosco em cada cronograma dessa semana, Jesus. Da semana, Senhor, que é o culto de oração, é o GC, Senhor. Os cultos, Pai, o saleiro, Pai. Age tremendamente no saleiro, que é um culto, Pai, que nós temos muitos visitantes, Senhor. Direcione as meninas, a equipe que vai estar responsável, Senhor, a trazer pessoas de Deus para estar aqui neste altar, porque esse altar foi consagrado ao Senhor. Porque não é um altar físico, é um altar espiritual. Talvez ninguém está vendo o altar aqui neste lugar, mas é
aqui existe um altar que foi consagrado para ti, Jesus. Então não permita que pessoas venham aqui pregar heresia, pregar algo que não vem da parte do Senhor. Não permita, Senhor, que nossos cultos de domingo sejam pessoas preparadas e voltadas, Senhor, e direcionadas pelo nosso pastor que faz a agenda, que faz o cronograma, Senhor, do mês. Por mais que você vai sentir medo, por mais que você não vai se sentir incapaz, mas se você foi colocado para estar escalado, para fazer uma abertura, para fazer uma pregação, não recuse, porque você está fazendo parte do reino do Senhor, você está levando a palavra do Senhor, porque é isso que nós somos chamados para fazer. Pai, seja com os nossos cronogramas, porque o homem faz planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Porque nós precisamos nos organizar, porque também a igreja precisa de ordem, decência, Senhor. Mas não deixe que a gente faça nada que não for direcionado pelo Senhor. Não deixe que a gente execute nada que não for da sua vontade, Senhor. E para finalizar, Senhor, traga as ovelhas, Pai, que estão perdidas. Tragam, Pai, aqueles que se perderam ao longo do caminho. Tragam cada uma delas, Senhor, porque elas são tuas ovelhas e nós amamos elas da mesma forma, Senhor. E não só elas que se afastaram, mas tantas ovelhas que estão fora do seu aprisco, Senhor. Que foram magoadas, que foram feridas, que foram, Senhor, desiludidas, talvez, decepcionadas, não sei qual é a situação deles. Mas tragam eles, Jesus. Tragam eles de volta. Não estou falando para a grande comissão, estou falando para a igreja do Senhor. De volta à comunhão, de volta a congregar, porque congregar é bíblico, Senhor. E nós entendemos que não existe, Senhor, pessoas que sobrevivam espiritualmente sozinhos, Senhor. Vemos que o número de desigrejados está aumentando cada dia mais, Senhor, porque pessoas estão sendo feridas, Senhor. Estão se isolando, saindo da brasa, a brasa está saindo do fogo. E esses estão uma presa fácil para Satanás. Pai, traz eles de volta em nome de Jesus. Assim, Senhor, consagre, Senhor, todos esses dias, o primeiro dia, o segundo dia e o dia de hoje, Senhor, aos seus pés. Faça segundo a tua vontade e o teu querer. E repetindo, a ordem do Senhor é para marchar, é continuar marchando, é continuar perseverando, é continuar lutando, é continuar guerreando, porque o nosso alvo é Cristo. Aleluia, Senhor, assim te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Convido a Ciara para estar ministrando, a responsável pela palavra de hoje. Amém, igreja? Amém. Pai do Senhor Jesus. Gostaria de convidá-los a abrir comigo no livro do profeta Joel. Nosso tema é lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. É o profeta questionador. Mas hoje nós iremos caminhar em cima da mensagem do profeta Joel. Oi, voltou. Joel, capítulo 2. Giovanni, não me abandona que eu vou puxar um louvor aqui já já. Amém? Quem achou pode se colocar de pé para a gente ler. Glória a Deus, aleluia. Fazemos a leitura da palavra do Senhor. Joel, capítulo 2, nós iremos ler inicialmente do versículo 28. Amém? Joel, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 32. O tema, nada mais do que específico, a promessa do derramamento do Espírito. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Em algumas traduções, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias.
Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Obrigada. Amém? Somente até aqui, podem se assentar. Eu prometo que eu serei breve e objetiva, porque tem sido muito claro a mensagem do Senhor. E eu nem falo só sobre 2026. Desde o ano passado, o Senhor ele tem sido muito direto conosco. E o que eu queria compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração é... Quando nós olhamos para o livro de Atos, para de fato a descida do Espírito Santo, aquele que nos acompanha até os dias de hoje, nós vemos a beleza de Atos capítulo 2. É muito lindo, porque a gente olha e a gente vê que foi repartido línguas como que de fogo, e teve o vento, e teve toda aquela beleza da espera, da obediência. E nós somos induzidos a olhar para Atos na beleza. E de fato, o derramar do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo foi muito linda. Só que quando a gente olha as entrelinhas de Atos capítulo 2, a gente entende que uma batalha foi travada. Era uma guerra aquilo. Não era só a beleza da descida do Espírito Santo, porque isso era a promessa que o próprio Senhor anunciou durante todo o seu propósito na terra. Mas uma batalha acontecia. Ou será que nós seríamos irônicos o suficiente para acreditar que aqueles 120 que permaneceram não estavam com a carne deles gritando para sair dali? Vocês acham mesmo? Nós não podemos achar que em nenhum momento a natureza carnal deles olhou e falou: não, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar nesse lugar. Eu não compactuo com isso que o meu espírito está querendo. Existiu uma batalha entre carne e espírito acontecendo durante todo o tempo em que eles tiveram que esperar. Então a descida do Espírito Santo não foi só a beleza de uma movimentação do céu para a terra. Foi uma batalha daqueles que de fato queriam aquilo. Então logo quando eu entendo sobre a espera do avivamento, eu vejo que não vai ser uma espera bonita. No fim, de fato, quando acontecer o avivamento, vai ser lindo. E isso é apenas a beleza, o mel do final. Porque aí é onde Cristo, de fato, se manifesta. Essa é a parte dele, da promessa. Olha, se vocês permanecerem em Jerusalém, eu vou enviar o meu Espírito Santo. E para Cristo isso é muito fácil. Aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, ele fala e acontece, ele promete e cumpre. Então isso é o ponto final daquilo que é a beleza de Cristo. Mas enquanto cristãos, filhos de Deus, aqueles que amam ao Senhor, até que aconteça o derramar do Espírito Santo, nós estamos em batalha. E é a sua carne que está batalhando com o seu espírito. A sua carne vai falar: olha, eu não quero esse avivamento. É óbvio que ela não quer. A sua carne vai falar: olha, eu não quero ler a Bíblia, porque se eu ler a Bíblia eu conheço a Cristo. E se eu conhecer a Cristo eu estou mais perto do avivamento. A sua carne vai falar: olha, eu não quero orar, porque pelo clamar. O pastor Jorge foi muito claro ontem. Quando eu clamo, eu trago movimento para o céu. Aleluia. Então é óbvio que sua carne vai olhar para você e vai falar: olha, eu não quero orar, porque se eu orar, Cristo vai ouvir. Então existe uma batalha acontecendo. Esses dias de primícia tem guerra acontecendo. É a sua carne falando: olha, eu não quero ir para lá, porque se eu for para lá eu estou mais perto do avivamento. E mais perto do avivamento é mais perto de experimentar a manifestação que Ele não quer que a gente conheça. E aí quando a gente olha para essas entrelinhas de Atos, a gente vê que foi muito mais além o que estava acontecendo ali. É belo, é lindo, é profético. Todo mundo tem sim que conhecer o que aconteceu naquele dia. Mas aqueles que querem viver o que aconteceu naquele dia, precisam entender o que aconteceu na guerra para aquilo. Então quando eu olho, eu vejo assim: olha, não foi só a permanência.
não foi só a obediência, não foi só a oração, não foi só o clamor, foi se tornar aqueles que estavam aptos para receber o avivamento. E é sobre isso que eu queria caminhar com vocês na noite de hoje. A gente entende que uma vez uma batalha travada entre a carne e o espírito, 120 espíritos estavam fortes o suficiente. Sempre quando a gente ouve uma ministração, a gente vê pessoas falando, com certeza tinham mais pessoas. Porque uma vez que a palavra fala que permaneceram apenas 120, significa que tinham mais. Só que alguns ouviram a carne. E a carne pediu para ir embora, e eles foram. A carne pediu para sair, e eles saíram. A carne pediu para desobedecer, e eles desobedeceram. Porém, 120 estavam prontos. E não quer dizer que 120 não enfrentaram batalhas. Quer dizer que 120 entenderam, olha, a minha carne de fato quer ir embora, mas o meu espírito precisa disso. Olha, minha carne não quer ler a Bíblia hoje, mas o meu espírito precisa disso. Sabe o rim que precisa de água, senão petrifica, para de funcionar? Tal qual um pulmão que precisa estar liberado para o ar passar, senão esse é o espírito, ele precisa ser nutrido. Então, ao olhar para Atos, a gente percebe que muita coisa aconteceu até aquela descida. E aí, caminhando dentro da história do avivamento da Igreja de Cristo, a gente descobre algumas coisas. O avivamento, na verdade, é uma resposta. Ele não é um acontecimento. É a resposta daquilo que acontece enquanto se está gerando o avivamento. Como assim? Por que disso? Quando eu olho para a história, quando eu olho para dentro dos avivamentos que aconteceram na Igreja de Cristo, eu estou falando de pessoas que vieram logo adiante. Isso, aqueles que vieram antes da gente, eles viveram coisas extraordinárias e eram pessoas comuns. Quando a gente vai para a história de Gales, do país de Gales, a gente entende que porque um homem decidiu que ele iria ministrar em uma praça, em determinados lugares, e a história conta que muitas das vezes ele começava a ministrar às 5 horas da manhã e ele só ia parar no dia seguinte. A história conta que aquele homem, ele entendeu que ele precisava falar de Cristo. E com isso nasceu um avivamento no país de Gales. E ele entendeu que ele precisava mudar um pouco da rotina dele. Para o avivamento acontecer, ele precisava ajustar um pouco. Então, a primeira coisa que eu entendo é aquilo que antecede o avivamento causa mudança no avivalista. Porque algo que o Senhor ministrou no meu coração dentro dessa passagem é que mais do que viver o avivamento é se tornar um avivalista. O Senhor não quer avivamento, Ele é o avivamento. O que Ele quer são homens e mulheres avivalistas. Avivalista é aquele que gera avivamento, é aquele que carrega avivamento. O Senhor não quer, Ele não precisa da manifestação, Ele é a própria manifestação, mas Ele quer filhos e filhas que sejam avivalistas. Então, mais do que orar por avivamento, é me tornar alguém que Cristo possa olhar do céu e falar: eu vou mandar fogo, porque Ele está pronto. Aleluia. Sabe? Está na hora de derramar um espírito com fogo, porque ali eu estou vendo alguém que está pronto. Enquanto não estivessem dentro de Jerusalém somente aqueles que estavam aptos para a descida do Espírito Santo, Ele não desceu. Então, que os nossos olhos, enquanto cristãos, que os nossos corações, enquanto aqueles que anseiam a manifestação do Espírito Santo como avivamento, que nós possamos entender isso. Nós temos que orar, sim. Nós temos que clamar, sim. Mas a pergunta é: Senhor, o que eu preciso fazer para de fato o avivamento descer? Será que eu preciso me arrepender? Será que eu preciso confessar os meus pecados? Será que eu preciso perdoar os meus irmãos? Será que eu preciso mudar as minhas prioridades? Será que eu preciso reajustar a minha vida? O que eu preciso fazer para derramar o avivamento? Porque orar pelo avivamento é muito simples.
Nós temos orado constantemente. É o desejo do nosso coração todos os dias. Senhor, derrama fogo, aviva a sua igreja. Mas o que nós temos feito para que Ele de fato olhe e fale, ó, é hora de avivar a grande comissão. É hora de derramar mais espírito sobre a grande comissão. E a resposta disso está dentro do livro do próprio Joel. Se nós andarmos um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 12, do mesmo capítulo, Joel capítulo 12, capítulo 2, versículo 12, desculpa. Joel capítulo 2, versículo 12, vai dizer o seguinte, em resposta a isso que eu acabei de comentar com vocês. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, aonde está o Deus deles? Versículo 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. E aí mais adiante vem aquilo que a gente leu inicialmente. E então eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas primeiro teve um ajuntamento. Teve jejum, teve consagração, teve arrependimento, teve conserto, teve oração. Então, para que o Espírito descesse, primeiro o povo precisou de uma movimentação. E é o que Cristo ministrou muito no meu coração e eu precisava compartilhar com vocês. É que, de fato, joelhos dobrados trazem um resultado altíssimo para o avivamento. Mas Cristo precisa de coração pronto. Quando a gente olha para a história do avivamento da Rua Azusa, a gente entende que logo quando eles começaram o avivamento, houve uma pequena pressão e opressão, então eles precisaram mudar de rua, e aí eles vão para a Rua Azusa. E eu acho muito engraçado isso, sabe por quê? Porque eu entendi que o avivamento ele não precisa de multidão. O avivamento não precisa de duas pessoas. O pastor Jorge deixou isso muito claro ontem. Uma pessoa em chamas é o suficiente. Então, quando eles mudaram de rua, eles não dependiam do lugar. O avivamento não era um lugar. O avivamento era uma pessoa que estava queimando. E onde essa pessoa ia, tinha fogo. Porque era ela que estava queimando. Jonathan Edwards, ele fala isso. Um dos grandes avivalistas da Igreja de Cristo. Uma vez ele ministrava, e onde ele estava, muita gente ficava com ele. E aí, algo que vai muito além, a gente aprendeu isso no Sermão da Montanha, que o que deixa o povo maravilhado é que não tinha um microfone. Cristo, quando pregou para mais de 5.000 pessoas, não tinha microfone. E a gente encerra o Sermão do Monte com o Senhor, com as pessoas declarando que ficaram maravilhadas, porque ele falava para muita gente sem microfone. E isso era uma maravilha. Então, Jonathan Edwards não tinha microfone. Ele não tinha caixa de som para ajudá-lo. E onde ele estava, muita gente queria estar por perto, muitas pessoas se convertiam, cura era liberada. E aí um repórter chegou até ele e perguntou, falou, olha, qual que é a sua estratégia, Val? Por que quando você prega todo mundo quer te ouvir? Por que onde você está, muita gente está em volta? E aí ele respondeu, e ele fala, é porque eu me coloquei em chamas. E as pessoas vêm para me ver queimar. Então eu entendo que quando a Ju se coloca em chamas, as crianças vêm para ver a Ju queimar. Eu entendo que quando a Tetê se coloca em chamas, as mulheres vêm para ver a Tetê queimar. Quando a dona Firmina se coloca em chamas na oração, as pessoas vêm para a intercessão para vê-la queimar. Então eu entendo que basta um coração em chamas
para o avivamento acontecer. Então logo eu entendo que eu não preciso esperar um coletivo estar pronto. Eu preciso me colocar em posição. E quando eu me coloco em posição e o Senhor olha e fala, olha, agora eu posso derramar fogo. Se você trabalha de 7 da manhã às 7 da noite, entenda que durante todo esse período o seu serviço estará em chamas, porque você vai estar lá. Se você fica 24 horas do seu dia em casa, durante 24 horas a sua casa vai pegar fogo, porque você vai estar lá. Se você estuda de 7 da manhã a meio-dia, durante todos esses períodos a sua escola vai estar em chama, porque você vai estar queimando lá. Então eu entendo que o avivamento não recai sobre um lugar, recai sobre uma pessoa. E onde essa pessoa se movimentar, o avivamento vai com ela. Aleluia. Onde essa pessoa pisar, o avivamento vai estar com ela. Então eu entendo que quando eu decido carregar o avivamento e não participar de um avivamento, tudo muda nas nossas vidas. É verdade. O fogo pode cair aqui na IGC todo domingo, mas se eu não decidir carregar o avivamento, eu vou só participar dele. E aí quando eu sair dali, a pastora Maiara vai continuar queimando, o pastor George vai continuar queimando, a dona Firmina vai continuar queimando, e eu só vou queimar de novo quando eu ver eles. Porque quem está queimando são eles e não eu. E aí o Senhor chama a nossa atenção para entender que Ele quer a gente em chamas. É o nosso coração em chamas. Ele não quer só derramar um avivamento, Ele quer te tornar um avivalista. E se tornar um avivalista é entender que estar em guerra. Sua carne e seu espírito estão batalhando. Dentro de casa está tendo uma guerra. Dentro da escola está tendo uma guerra. Dentro do trabalho está tendo uma guerra. Mas enquanto o seu espírito estiver vencendo, vai ter fogo caindo. Aleluia. Enquanto você estiver posicionado como um avivalista, vai ter avivamento acontecendo. Então, a minha oração para hoje, para o nosso tempo, para o nosso propósito de avivamento, para um ano onde nós de fato temos nos posicionado como igreja para buscar o avivamento é, Pai, basta um coração disposto a queimar. Basta uma pessoa se colocar em chamas dentro da grande comissão e o fogo vai estar caindo. Então, algo que, só para complementar e para a gente caminhar para o fim, que tem um avivalista, ele morreu aos 29 anos de idade. E no leito de morte ele deixou uma frase que para mim é maravilhosa e assim, absurda, que ele disse o seguinte, olha, eu recebi um cavalo e uma mensagem. Entretanto, eu matei o cavalo e não pude mais entregar a mensagem. E por que ele disse isso? Ele morreu aos 29 anos, ele estava muito doente. Por estar mais envolvido, ele acabou não se cuidando o suficiente e faleceu muito novo. Ele falou, olha, eu recebi do Senhor, eu era o cavalo, e eu recebi do Senhor uma mensagem, mas por não manuseá-la devidamente, eu estou morrendo tão cedo que eu vou parar de entregar a mensagem aos 29 anos de idade. Então o Senhor alerta a mim e a você, enquanto avivalista, estejam no prumo. Estejam entre o pórtico e o altar que Joel acabou de falar. Quem está entre o pórtico e o altar não sente pedra, não sente vento. E aquele louvor que tanto tem falado aos nossos corações, quem está entre o pórtico e o altar consegue se lançar no fogo sem medo do que vai acontecer. Essa passagem de Joel e de todos os profetas, maiores e menores, como nós já estudamos, é um tempo onde a igreja passou pelo pré, durante e pós-exílio. E o Senhor, dia após dia, levantando profetas para anunciar. Levantava homens para falar, arrependam-se, jejuem, parem de pecar, parem com a idolatria, parem com isso. Vocês são a Israel, vocês são a menina do Senhor. E o povo não ouvia, mas o fato do povo não ouvir não fez Deus parar de levantar profetas. Então significa que no meio do povo tinha sim gente para ser avivado. E o Senhor pegava quem queria, quem estava pronto. Então não é desculpa da geração, não é desculpa do tempo, não é desculpa da rotina, não é desculpa da casa, não é desculpa dos propósitos, não é desculpa dos sonhos. Porque dentro de uma Jerusalém destruída, o Senhor ainda levantava profetas. Então tinha gente pronto para ser levantado. No meio do caos, no meio da desordem de Israel, o Senhor conseguiu olhar para Abacuque e falar, e Abacuque levantava e falava, olha, avivem, aviva-nos, levantem-se. O Senhor olhava para Joel, olhava para Jeremias, como o pastor ministrou ontem, e falava, olha, avivem-se, coloquem de pé. E eu creio que nesse tempo ainda tem sim gente para se levantar como aquele que vai se pôr em chamas, se colocar em chamas, dentro de casa.
Às vezes a gente gasta tanto tempo batalhando e a resposta é: se coloca em chamas. Dentro do trabalho, às vezes a gente passa tanto tempo pelejando com alguém, com um patrão, e a resposta é: se coloca em chamas e deixa ele te ver queimar. Aleluia. Às vezes a gente gasta tanto tempo brigando com um vizinho na rua e a resposta é: se coloca em chamas e deixa ele te ver queimar. E a vida dele vai ser transformada. Aleluia. Então, a oração do meu coração é para que se levantem e que, de fato, o Senhor encontre hoje corações que se tornem avivalistas. Então, mais do que orar por um avivamento, é gerar um avivamento. E gerar o avivamento começa no arrependimento. Começa tratando as coisas dentro de casa. Pai pede perdão para filho, filho pede perdão para pai, e deixa o Espírito Santo começar a trabalhar. Pede perdão pro seu vizinho. Às vezes tem um vizinho na sua rua que você não fala há tanto tempo. Às vezes tem alguém no seu trabalho que você brigou há anos atrás, e com isso você carrega o bloqueio do avivamento do seu coração. Porque o Senhor, Ele não aviva qualquer pessoa. Senão o avivamento estava derramando aí o tempo todo. Às vezes a gente olha e a gente pergunta: Senhor, por que tanto tempo para derramar o avivamento? Mas é porque Ele não está achando mais avivalistas. Pessoas que se preparam para receber o avivamento. É o que a gente fala de vez em quando. A gente clama pelo Maranata, mas não quer viver o equibalo. E que o Senhor anuncia na palavra dele: olha, para que eu volte, é necessário que a mensagem chegue aos 4 cantos. Mas se não houver quem anuncie, como que ele cumpre a volta? Se não houver quem se prepara para o avivamento, como que ele vai derramar o avivamento? Então, isso falou muito no meu coração e me fez entender que não é só orar pelo avivamento. É gerar o avivamento. É começar a batalha que a galera de Atos 2 começou entre carne e espírito, onde a carne queria sair, o espírito queria ficar, e apenas 120 espíritos permaneceram. E eles receberam as línguas repartidas como que foram. Houve um vento impetuoso. Então a IGC, eu consigo olhar para a IGC e ver-nos como esses 120 que estão entendendo. Se nós estamos aqui é porque nós estamos entendendo. Se o nosso coração está sujeito, é porque nós estamos entendendo o que está acontecendo. E isso para Cristo é o que basta. Então talvez o mundo inteiro não seja avivado, mas se um coração for avivado, eles colocam em chamas. Amém? Eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé para a gente fazer uma oração breve para eu encerrar. Até aqui o Senhor trouxe essa mensagem no meu coração e ficou me consumindo. Eu não sabia o que eu ia falar, mas o Senhor, Ele foi direcionando. E isso mexeu demais com o meu coração. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Obrigada porque nós estamos mais uma vez debaixo da Sua graça, debaixo das Suas asas. Oro, Senhor, porque nós temos entendido tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos chamado a atenção, tem nos exortado, tem nos confrontado, e não é de hoje, Jesus. Obrigada, Pai, porque uma vez que o Senhor exorta a Sua igreja, é por amá-la demais, é por querê-la no céu. Eu oro, Jesus, porque nós temos vivido dias onde a nossa carne tem sido, Senhor, altamente influenciada. Eu oro, Senhor, para que nós possamos entender que a batalha que é travada não é só antes de um evento acontecer, é todo dia. Carne e espírito estão em guerra todo dia. Não é só antes do culto de domingo, não é só antes do saleiro, não é só antes do GC, não é só antes do culto de terça-feira. Todo dia nós estamos em guerra, e todos os dias o nosso espírito precisa estar pronto. Eu oro, Jesus, para que o Senhor nos enxergue e nos gere como avivalistas. Mais do que viver a manifestação do avivamento, é ser gerado para ser um avivalista. E isso começa no arrependimento. Joel foi muito claro quando ele falou: ministros do Senhor, arrependam-se. Quando ele falou: olha, você que está entre o pórtico e o altar, sacerdotes, intercessores, ministros, líderes, arrependam-se. Igreja do Senhor, se coloque em chamas. Se coloque em chamas e deixa quem está lá fora ver vocês queimar. Se coloque em chamas e deixa os visitantes vê-los queimar. Se coloque em chamas dentro de casa e deixa seus filhos te ver queimar. Mais do que pregar para eles, deixe eles te ver queimar. Aleluia. Deixa eles ver o que o fogo do Espírito Santo é capaz de fazer na vida de uma pessoa que ama Cristo. Aleluia. Deixa eles verem o que o fogo do Espírito Santo é capaz de fazer na igreja do Senhor.
avivamento começa com o coração em chamas. Sim. Quando nós olhamos para a história de Jonathan Edwards, nós vemos que ao lado da cama dele tinha um tapetinho. E até hoje essa casa está aberta em exposição. O tapetinho tem as marcas do joelho dele. Está desgastado aonde ele ajoelhava. Então, mais do que o homem que estava em chamas lá fora, tinha um avivalista sendo gerado dentro do quarto. Aleluia. E isso foi muito claro na ministração de ontem. Sim, Jesus. Entra no quarto, ajoelha, se coloca em chamas e quando sair pra fora só queima. Aleluia. Queima e deixa o povo ser incendiado. Aleluia. Deixa que a chama contagie. Às vezes você nem vai precisar pregar, nem vai precisar falar, nem vai precisar berrar. Mas o fato de estar queimando vai ser o suficiente. Glória a Deus. Eu oro, Senhor, para que nós nos tornemos uma igreja que se coloca em chamas. E para se colocar em chamas tem que ter coragem. Tem que ter ousadia. Para se colocar em chamas tem que estar disposto. Tem que estar compromissado. Aleluia. Encontre em nós esse compromisso, Jesus. Mais do que nós falarmos sobre uma noiva ferida, é falarmos sobre uma noiva que fere o coração do seu Senhor todos os dias. E nós precisamos buscar o arrependimento. Então, perdoa a sua igreja, Jesus. Quantas vezes nós temos ferido o seu coração? Quantas vezes nós temos machucado o seu coração? Quantas vezes, enquanto noiva do Senhor, nós temos magoado o seu coração? E nós deixamos passar desapercebido. Então que o arrependimento comece daí. O avivamento que nós tanto esperamos, que ele comece no arrependimento, no tratar da igreja com seu noivo, da igreja dentro de casa, da igreja no trabalho, da igreja na rua, da igreja dentro dos ministérios da igreja. Sim, Jesus. Que haja um tratamento. E que quando o Senhor olhar para nós e nos ver prontos, ver que o nosso coração está pronto para ser queimado, então derrama o seu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Então cumpra a promessa do derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Então teremos visões, profecias, fogo, coluna de fumaça. Mas até lá, Jesus, nos prepare. Nos torne homens e mulheres de Deus. Sim, Jesus. Nos torne segundo o seu coração, Jesus. Olha o privilégio. Nos tornar um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Sim. Olha que sonho, Jesus. Sim, Jesus. Isso não é distante da nossa realidade. Basta comprometimento. Aleluia. Basta verdade, seriedade, Sim, Jesus. compromisso, transparência. Sim, Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor encontre em nós a igreja avivalista. Nós não queremos só participar de um avivamento, nós queremos carregar o avivamento. E onde a IGC pisar, será avivado Em também. nome de Jesus. Nós consagramos os nossos corações. Coloque-nos em chama quando for o tempo do Senhor. E que até lá sejamos forjados, lapidados, transformados. Senhor, o que nós precisamos para ser avivado? É mudar o comportamento? Então nos mude. Sim. É mudar a nossa forma de falar? Então muda. Sim. É mudar a nossa forma de vestir? Então mude. Sim. É mudar as nossas prioridades? Então mude. Sim, Jesus. Porque é muito fácil pedir avivamento, mas pedir para se preparar dói um pouco. Mas há beleza nisso. Sim, Pai. Há beleza nisso. Esse aqui, Jesus. Então encontre em nós aqueles que estão sendo forjados, mais do que os que anseiam o avivamento. Porque eu sei que se ele não derramar aqui na terra, nós seremos avivados no céu. Aleluia. Sem avivamento nós não vamos ficar. Um dia nós iremos morar com aquele que é o próprio avivamento. Sim, Jesus. Mas até lá que nós sejamos forjados, Cristo. Essa é a oração do meu coração. Encontre em nós a igreja forjada para ser avivada pelo Senhor. Essa é a oração do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade. A mensagem foi clara, Jesus. Santo, tu és fiel, Jesus. Sim, Jesus.
que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Sim, Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Encontre, Senhor, o coração queimando. A minha vontade, sabe, é de ficar neste lugar. Porque nós sentimos o toque do Espírito Santo. Nós sentimos o próprio Cristo falando conosco. Todo feliz, é isso que eu tenho pra ti. Sai daqui cheio da presença dele. Não sei você, mas minha vontade de sair pulando por aí, falando de Cristo. Pra quem eu ver na rua, se converta dos seus maus caminhos. Se converta. Porque, como a gente cantamos aqui, existe um fogo cerrado em nosso peito que ele não dá descanso. Enquanto a gente não cumpre o propósito do Senhor, ele não vai dar descanso. Ele vai ficar falando ali, vai, faça, vai, abraça. A gente já vai encerrar. Eu queria que você se levantasse, a gente orarmos. Eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado. Talvez você esteja queimando, mas talvez a outra pessoa precisa queimar. Eu queria que você saísse do seu lugar e seja uma avivalista, como foi falado hoje. Abrace alguém nessa noite que precisa ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. Talvez vocês dois estejam em chamas, eu não sei o que vai acontecer através desse abraço. Porque talvez esse abraço vai curar, vai libertar, vai salvar, vai despertar, vai abrir a visão dela espiritual. Ela vai se sentir que ela não está sozinha nessa guerra, nessa batalha. Eu não sei o que vai acontecer, mas que você seja um porta-voz de Jesus. Seja aquele que vai queimar e vai transbordar na vida do outro. E isso começa em nós. Isso começa em nós. Não adianta a gente querer fazer lá fora e no nosso meio são pessoas precisando. Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor derramou neste lugar. O que seria de nós sem ti, Jesus? O que seria de mim sem a tua presença, Jesus? O que seria da sua igreja? O que seria de cada um aqui, Jesus? Tu és bom o tempo todo, Jesus. Tu és fiel o tempo todo. Nós somos gratos, Jesus. Que nós possamos carregar essa mensagem de não ser somente participante do avivamento, mas ser aquele que vai queimar. Comece por nós e por meio de nós e através de nós. Faça a tua vontade, eu te quero em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos. Amanhã nós vamos ter o quarto dia. A Dani vai ministrar amanhã. A Dani vai estar
preparado pelo Senhor. Vamos ter uma porção do céu, né? Amanhã aqui e logo após teremos Santa Ceia também do Senhor. Vai ser na mesma dinâmica, da mesma forma que está sendo todos os outros dias. Estenda suas mãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço por cada vida que se dispôs, Senhor, do seu lar, da sua casa, em um sábado, Senhor, para estar na casa do Senhor. Abençoe a vida de cada um. Que essa palavra, Pai, chega como uma flecha ao alvo, que é os corações dessa noite. Que eles levem Jesus para sua casa, para sua família. Que eles possam, Pai, sair daqui reacendido, reavivado e renovado por Ti. Como não tem sido diferente nos outros dias, Senhor. Continue fazendo, continue operando. E que amanhã, Senhor, sabemos que só tem uma porção dos céus para derramar. E que nossos corações estejam preparados como uma terra frutífera, Senhor, para receber, absorver e executar aquilo que o Senhor tem nos orientado e nos direcionado. E que o amor de Deus, as consolações do céu, esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Bora? Vamos de novo. Bora pra cima! E a vitória é nossa? Não sai sem cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus. E amanhã temos o programa de cura aqui de manhã, às 9 horas da manhã. Aqueles que puderem estar presentes, é mais do que convidado.